Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos resolver alguns exercícios sobre deslocamento e distância percorrida. No vídeo passado nós introduzimos esta matéria, definimos o conceito de deslocamento, definimos o conceito de distância percorrida. É importante que você assista aos vídeos da aula passada para que possa compreender as resoluções que nós faremos neste vídeo. Caso não tenha assistido, sugiro que o faça a partir desse instante através do link disponível na descrição deste vídeo. Então podemos ir para a nossa aula de hoje e neste vídeo, tal como já disse no início, vamos resolver dois exercícios. O primeiro exercício que nós temos aqui tem a seguinte informação. Um corpo move-se ao longo de uma trajetória retilínea, saindo de A para C e retorna ao ponto B. Determine o deslocamento e a distância percorrida em todo o percurso deste movimento. Então, significa que nós temos, como podemos ver aqui nesta figura, um corpo que se move da posição A diretamente para a posição C e depois retorna à posição B. Então, neste caso, pede-se para determinarmos o valor do deslocamento e o valor da distância percorrida. Então, começamos com o deslocamento do corpo de A até o ponto B, visto que a posição inicial deste corpo é a posição A e a posição final é a posição B, uma vez que o móvel retorna ao ponto B, ou seja, desloca-se de A diretamente para o ponto C e retorna para o ponto B. Então, neste caso, nós vamos determinar o deslocamento considerando a posição final B. Então, queremos saber qual é o valor do deslocamento de A para B. Nós aprendemos no vídeo passado, mais uma vez, caso não tenha assistido, pode fazer através do link disponível na descrição deste vídeo. Então, nós aprendemos no vídeo passado que o deslocamento de um móvel de A para B, quando a trajetória é retilínea, é igual à posição final menos a posição inicial. Neste caso, a posição final é a posição B, então poderemos colocar aqui o deslocamento de A para B será igual à posição final B menos a posição inicial que é A. Então, o deslocamento, neste caso a posição final é de 800 metros, então colocamos aqui 800 metros, menos a posição inicial de partida, que é a posição de 100 metros. Então, a posição inicial é de 100 metros. Logo, o deslocamento em todo o percurso será igual a 700 metros. Então, em todo o percurso, o deslocamento de A até B é de 700 metros. Passamos agora para a determinação da distância percorrida em todo o percurso. Então, para nós determinarmos a distância percorrida em todo o percurso, será necessário, neste caso, dividirmos os percursos. Então, nós temos o deslocamento de A para C e, em seguida, temos o deslocamento de C para A. Então, neste caso, para calcular o espaço total ou a distância total percorrida, sabemos que devemos determinar através desta fórmula, que também é válida somente para a trajetória retilínea, que é deslocamento de A até o ponto C, neste caso o módulo, mais o deslocamento parcial de C até o ponto B. Então, a ideia principal aqui primeiro vai consistir em determinar o deslocamento de A até C. Então, vamos determinar primeiro o deslocamento de A até C. E o deslocamento é calculado como sendo posição final. Neste caso, a posição final é C menos a posição inicial, que é A. Então, o deslocamento será igual à posição final C mede 100 mil. Aliás, desculpa, 1000 metros. Então, temos 1000 metros menos a posição A, neste caso, que é de 100 metros. Menos a posição A, que é de 100 metros. Então, neste caso, o deslocamento de A até C será igual a 900 metros, que é a diferença entre 1000 e 100. Então, passamos agora para a determinação do deslocamento de C para B. Então, deslocamento de C para B será igual à posição final. Neste caso, a posição final é a posição B, menos posição inicial, que é a posição C. Então, neste caso, teremos posição final B
mede 800 metros. Então, 800 metros menos a posição inicial, que é de 1000 metros. Logo, o deslocamento de C para B, será 800 menos 1000. 800 menos 1000 será igual a menos 200 metros. Então, como já temos o valor dos dois deslocamentos de A até C e de C até B, podemos calcular o espaço total, que é igual a módulo do primeiro deslocamento de A até C, que deu 900. Então, o módulo de 900 mais o módulo do deslocamento de C até B, que deu menos 200. Então, neste caso, teremos 900, porque módulo de 900 dá 900, mais módulo de menos 200 será igual a 200. Então, isto será igual a 1100 metros. Então, o valor da distância total percorrida é de 1100 e o valor do deslocamento é de 700. Então, espero que vocês tenham compreendido muito bem a resolução deste primeiro exercício do vídeo e vamos passar agora para a resolução do segundo exercício. Caso tenham gostado da primeira explicação, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativem o sino de notificações para não perderem vídeos desta natureza no canal. Então, passamos agora para a resolução do segundo exercício, desculpem. Então, no segundo exercício temos a seguinte informação. Na figura abaixo, um móvel move-se de A para B, passando pelos pontos C e D. Determine para este móvel o deslocamento e o espaço percorrido ao longo do percurso de A para B. Então, nós temos aqui a nossa figura em que o móvel sai da origem, neste caso da posição 0, que é a posição A, e move-se em direção à posição B, que está a 700 metros da origem. Então, neste caso, o móvel em algum momento teve que percorrer uma trajetória curvilínea e retornou a percorrer uma trajetória retilínea. Então, neste caso, nós temos que calcular primeiro o deslocamento. Então, para calcularmos o deslocamento é muito simples. O deslocamento de A para B será igual, neste caso, ao nosso ponto de interrogação, que é o primeiro pedido. Então, o deslocamento de A para B será igual à posição final. Posição final, mais uma vez, é a posição B, menos a posição inicial, que é a posição A. Então, neste caso, o deslocamento será igual a 700, que é a posição final, menos 0, que é a posição inicial. Então, neste caso, 700 menos 0 será igual a 700 metros. Então, o deslocamento de A para B será igual a 700 metros. Então, esta era a resolução do primeiro exercício, aliás, do primeiro pedido deste exercício. Agora passamos para a resolução do segundo pedido do nosso exercício. O segundo pedido do nosso exercício é o espaço total percorrido pelo móvel. Então, notemos que, por exemplo, neste caso podemos repartir o deslocamento do corpo em três partes. Desculpa, o espaço percorrido em três partes. Então, temos o espaço percorrido de A para o ponto C, e temos o espaço percorrido de C para o ponto D, e temos o espaço percorrido de D para B. Então, de A para C, podemos calcular o espaço como sendo simplesmente o deslocamento de A para C. Então, o espaço total será igual ao deslocamento de A até C, somado com a distância de A até D. A distância de A até D temos uma trajetória semicircular. Então, a trajetória desta semicircunferência pode ser calculada usando o perímetro da circunferência que nós aprendemos no vídeo da aula passada. Então, podemos calcular o perímetro desta semicircunferência, lembrando que o perímetro da semicircunferência vai nos dar a medida do tamanho ou do comprimento total desta semicircunferência. Então, significa que aqui teríamos perímetro da semicircunferência, somado com a distância de D até o ponto B. Então, neste caso, essa distância é dada pelo deslocamento de D até o ponto B. Então, como nós já sabemos que o deslocamento, lembrando que isto aqui é módulo de deslocamentos. Então,
distância de A para C será igual, a distância de A para C vai ser a posição final, neste caso a posição final é C e mede 100 metros, então teremos 100 metros, menos a posição inicial que é A e vai medir, neste caso, 0. Logo, o deslocamento de A até C é de 100 metros. Passamos agora para o cálculo do perímetro da semicircunferência. O perímetro da semicircunferência será igual a π, a 2 vezes o π vezes o raio, que é o perímetro da circunferência. Mas como estamos a trabalhar apenas com metade da circunferência, vamos dividir este valor por 2. Então, neste caso, vamos ter o resultado do perímetro da semicircunferência, que será igual a π vezes raio, simplesmente. Então, para determinarmos, neste caso, o raio, temos que analisar. O raio é a medida deste ponto até... o diâmetro da circunferência é a medida do ponto C até o ponto D. E se nós analisarmos, a medida de C até o ponto D é de 400 metros, pois é a distância entre 100 e 500. Então, daqui até aqui mede 400 metros. Então, 400 metros dividido, neste caso, por 2, para termos o valor do raio, pois 400 metros é o diâmetro. Então, teremos aqui π vezes diâmetro sobre 2. Então, teremos π vezes o diâmetro é de 400 sobre 2. Então, o resultado vai ser 200π. Então, 200π é o valor do perímetro da semicircunferência. Então, multiplicando este valor, 200 vezes π, o valor do π é 3,14. Então, o perímetro da semicircunferência será igual a 200 vezes 3,14 será 628 metros. Então, neste caso, teremos o valor do perímetro da semicircunferência. E, por último, vamos determinar o deslocamento de D, de D até B. O deslocamento de D até B vai ser igual à diferença entre a posição final e a posição inicial. Neste caso, a posição final é 700, menos a posição inicial, que é de 500. Então, subtraindo esses dois números, teremos como resultado 200 metros. Então, já temos os valores do deslocamento de A até C, já temos o valor do perímetro da semicircunferência e já temos o deslocamento de D para B. Para calcular o espaço total, que é um dos pedidos deste exercício, só precisamos somar esses valores. Então, o primeiro deslocamento vale 100, mais o perímetro da semicircunferência vale 628, mais o valor do deslocamento de D para B vale 200. Então, somando esses valores, temos como resultado 928. 928 vai ser igual ao espaço total percorrido pelo módulo. Então, 928 metros. Então, este é o valor, neste caso, da distância percorrida pelo móvel durante a trajetória de A para B. Então, caso vocês tenham gostado, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sino de notificações, partilhem com amigos para que mais pessoas possam assistir estes vídeos. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima aula, em que nós vamos introduzir duas novas grandezas da mecânica, que são a velocidade média e a velocidade escalar média. Muito obrigado, até lá.